o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os projetos de lei com as mudanças nas regras para as eleições de 2024 a serem protocolados hoje na Câmara dos Deputados podem trocar a cassação de mandato por uma punição, por uma multa que varia entre 10 mil e 150 mil reais como penalidade aos candidatos que comprarem votos. A proposta, uma das propostas, propõe também o projeto de lei suspender a punição por descumprimento da cota para candidaturas femininas. A mini-reforma eleitoral propõe ainda a desobrigação dos candidatos de apresentarem a certidão de antecedentes criminais. São apenas 3 pontos, jornalista Beto Almeida, listados aqui neste momento sobre esses projetos de lei. O grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados para elaborar a mini-reforma eleitoral apresentará pelo menos 2 projetos de lei com mudanças nas regras, nas normas para as eleições municipais de 2024. E entre essas regras, como eu falei aqui, Beto, o fim da punição com a cassação de mandato para quem comprar votos. Ou seja, nesse caso, que a decisão final será do juiz eleitoral, ao invés da proposta da punição do eleito com a cassação do mandato, a penalidade poderá ficar apenas no campo financeiro. Mas a reforma eleitoral ou a mini-reforma eleitoral, jornalista Beto Almeida, tem muitas outras mudanças. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, deu para perceber claramente uma coisa, Luzenor. Primeiro, a tramitação está acelerada. E por que tem toda essa celeridade hoje? Porque, na realidade, é o seguinte, há uma pressa enorme de que tudo isso fique resolvido a ponto da matéria passar na Câmara dos Deputados, passar no Senado Federal e chegar para a sanção do presidente Lula até o dia 5 de outubro, que é exatamente por uma questão da anualidade, ou seja, para uma lei entrar em vigor, no caso da reforma eleitoral, ela tem que estar pronta 1 ano antes das eleições. Por isso que tem essa expectativa hoje do Colégio de Líderes da Câmara que se reúne hoje para analisar exatamente os pontos que foram entregues ontem pelo relator numa reunião, hoje tem outra, e se tudo ficar afinado, entra no plenário para votação na quarta-feira, ou seja, amanhã. É o desejo do presidente da casa, deputado Arthur Lira, mas não apenas dele, é bom que se diga, é desejo também de muitos outros partidos. E aí você citou alguns pontos de impacto do que pode mudar, do que deve mudar nessa mini-reforma eleitoral. Tem avanços, claro, mas tem também, Luzenor, muitos retrocessos. Esse é um do que você falou, a questão do fim da exigência de antecedentes criminais para os candidatos. É um retrocesso. É algo que a atual legislação exige e que, na realidade, os partidos cumprem, mas que, a partir de agora, com a aprovação dessa proposta da mini-reforma, isso sai da pauta de preocupação de candidatos que tenham algum problema com a justiça. Então, ficam livres disso. Mas não é... Tem coisas, por exemplo, também, que até você pode dizer que são justas, como essa questão que eu acho legal, Luciano, da antecipação das convenções partidárias em pelo menos mais 15 dias. Por que isso? Porque vai dar mais tempo para os partidos decidirem quem serão de fato esses candidatos que estão aptos a entrarem nessas chapas para concorrer. Porque o que é que acontece atualmente, Luciano? As convenções, elas acabam sendo num período muito apertado. Ou o candidato, às vezes, que vai lá, participa da convenção, tem um nome homologado, a justiça ou alguém questiona esse candidato, se ele está ou não inelegível. Resultado, o julgamento disso só vai acontecer depois, quando a eleição já está realizada, e muitas vezes quando o então candidato já assumiu até o seu mandato. A gente não precisa de distante, não. Nós vimos agora o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, que perdeu o seu mandato de deputado federal, porque foi questionado ainda na época das eleições. Então, essa questão da antecipação das convenções em pelo menos 15 dias é algo que eu vejo positivo. Outra coisa também que pode preocupar é essa questão das autorizações para doações via Pix. Hoje, o que diz a lei, Luciano? Ela não previa, por exemplo, a possibilidade de transferência via Pix. No entanto, agora, além de você permitir a doação,
não precisa nem sequer ser no próprio CPF do doador. Então você percebe claramente que a coisa vai ficar um pouco mais frouxa, embora a Justiça, a Receita Federal possa ser comunicada do doador e para a Justiça Federal, desculpe, verificar, por exemplo, se aquela pessoa que está doando naquele CPF, ela realmente tem capacidade financeira de fazer essa doação. Por que essa preocupação? No intuito de se evitar, por exemplo, que fantasmas, vamos dizer assim, ou, quem sabe, laranjas, possam fazer doações além da sua capacidade financeira. Agora, a grande pergunta que se faz nesse caso aqui do Pix, já que tudo fica muito facilitado, Luzenor, vai ter realmente como fazer essa fiscalização em pleno ano de campanha? Muito mais rápido a fiscalização, Beto Almeida, porque toda a transferência é online, é automática e tanto a Justiça Eleitoral quanto os órgãos de fiscalização, no caso a Receita Federal, tem disponibilidade ou tem esses dados disponíveis, ou seja, a origem do dinheiro do CPF ou do CNPJ e o destino do CPF ou do CNPJ no caso de campanhas, das campanhas eleitorais. Mas não precisa ser no CPF do doador. Olha o detalhe aí nessa história. Porque até então a doação tinha que ser no CPF do doador. Você pode fazer Pix a partir de agora. Vai poder fazer Pix, a doação em Pix, não necessariamente utilizando a chave como seu CPF, porque é o que vincula. Aí é caminho para fraude. Jornalista Beto Almeida, você lembra, e os ouvintes também, lembram que nas eleições de 2016, 2018, 2020, tivemos registros de doações feitas por detentores de programas sociais do governo federal. Exato. Pessoas humildes que recebiam menos da metade de um salário mínimo e apareciam como doadoras de campanhas eleitorais, ou seja, tiveram CPFs usados para legitimar doações a candidatos, quando na realidade as doações eram ilegais e eram fraudes. E desse modelo que você está falando aí em relação à mini reforma eleitoral é mais um caminho para fraude. Agora, Beto Almeida, o que chama a atenção nessas propostas a serem apresentadas hoje na Câmara Federal é que nós poderemos ter um retrocesso, ou seja, voltar ao passado em relação aos estímulos que foram criados para fortalecimento da presença das mulheres e negros na vida política e pública do país. Entre as medidas que estão sendo propostas está a retirada da punição com perda de mandato por quem não cumprir as cotas para candidaturas femininas. E outro detalhe, também nesse viés do financiamento da campanha eleitoral para as mulheres, deixa nas mãos dos partidos a decisão de estabelecer um percentual mínimo de recursos para candidaturas pretas e pardas. Atualmente, não há na lei, a lei que estabelece esse valor, mas o TSE recomenda que esse percentual seja proporcional, ou seja, se o partido registrar 20% de candidaturas negras, o repasse deve ser na mesma proporção. Ou seja, flexibiliza de fato essa questão dos 30% da cota de gênero e da cota racial e deixa aí os partidos mais livres em relação à aplicação desses recursos. Isso implica dizer, com certeza, Luzenor, que cai um pouco a pressão sobre o cumprimento dessas cotas, tanto raciais quanto de gênero. Mas não apenas isso, porque tem outra coisa também que eu acho preocupante. Por exemplo, no que está sendo discutido dessa mini-reforma, Luciano, abre caminho para que a compra de votos não resulte em cassação de mandato. Antes de você entrar nesse detalhe, que é também um dos atrasos nessa proposta que está chegando à Câmara Federal, um dos projetos de lei determina que o percentual de 30% para as mulheres seja cumprido semanalmente nas propagandas eleitorais gratuitas. Isso em relação a investimentos, né? O percentual de 30% para a cota feminina será contabilizado globalmente na lista da federação e não em cada partido integrante. Ou seja, Beto, tem aí o que a gente pode chamar de sutileza. A federação é formada a partir de duas agremiações, de duas siglas. Quando você tem numa federação 2 ou 3 siglas, apenas um dos partidos, ou melhor, apenas a federação ficaria obrigada a comprovar esse percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. Ou seja, outros 2 partidos não estariam ou estariam desobrigados de apresentar essa cota de gênero. Ou seja, isso significa dizer, Beto, que as mulheres que estavam e que vêm ganhando terreno na vida pública e política e partidária do país acabam por
não receberem dos próprios partidos estímulo para a entrada das mulheres na política. Não, sem dúvida. E olha só, porque quando você coloca o seguinte, hoje cada partido tem aquela obrigação da cota de 30%. Quando esses partidos, na realidade, se juntam para fazer uma federação, então a cobrança agora é sobre a federação. Então, na realidade, você reduz a participação do número de candidatos, ou pelo menos a obrigatoriedade. Não é que reduz a participação. Você reduz a obrigatoriedade de ter 30% por partido. Passa a ser por uma única. É como se fosse um único partido só apresentando aquela cota de 30%. E aí, Luciano, tem um outro aspecto aqui que eu falei, que é a questão de que a compra de votos não deve resultar mais em cassação. Pelo menos no que está proposto dentro desse arcabouço da mini-reforma. Olha só, o que diz a legislação hoje? A legislação diz o seguinte, que o candidato é passível de ter a cassação do mandato e a aplicação de multa, que pode variar de 1 a 50 mil reais. E o que diz agora a nova mini-reforma eleitoral? Diz o seguinte, que a prática, só se for constatada a compra de votos, fica o candidato aí sob a pena de multa de 10 mil a 150 mil reais ou a cassação do registro ou de diploma. Ou seja... É barato comprar voto, Beto. É barato comprar voto. É barato comprar voto nesse texto que está sendo apresentado na Câmara dos Deputados. Porque é melhor pagar 150 mil reais de multa a ter um mandato cassado. A ter um mandato cassado. Então fica-se claramente aqui, claro, a flexibilidade também, a flexibilização da legislação eleitoral que está em vigor atualmente. Você nos antecipou alguns pontos dessa mini-reforma eleitoral, mas o grande debate será no plenário da Câmara dos Deputados. Exatamente. E ainda nesta semana as propostas devem ser apreciadas pelos deputados para, em seguida, como você bem nos antecipou, ser apreciada em regime de urgência, depois passa para o Senado e, em seguida, a sanção presidencial. Na realidade, esse regime de urgência até já foi aprovado na semana passada. O que implica dizer o seguinte, que esse projeto da mini-reforma ele não precisa passar mais por comissões técnicas da Câmara dos Deputados. Então, havendo esse entendimento de hoje, nessa reunião do Colégio de Líderes, o projeto já pode ir diretamente para a votação no plenário, que pode acontecer amanhã. Aí de lá segue para o Senado. No Senado também deverá haver um regime de tramitação de urgência e a partir daí vai para a sanção do presidente.